Olá, bom dia. Vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 38 a seguir. A partir do primeiro versículo diz: E naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse-lhe: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com meu coração perfeito. Fiz o que era reto aos olhos do Senhor, aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai-te, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Davi, ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, tem dois pontos fundamentais nesse texto para que você... Quer sentar aqui, para nesse texto para que você possa compreender. Dois pontos fundamentais nesse texto. Um deles é eu já ouvi, talvez por falta de conhecimento do contexto histórico, ou até mesmo de uma simples análise, um dado raso, alguém dizer que a família do rei Ezequias, os filhos do rei Ezequias, estavam desordenados, por isso que a palavra é: põe a tua casa em ordem. Infelizmente, as pessoas ensinam o que não sabem. O rei Ezequias não tinha filhos. Quando Deus diz: põe a tua casa em ordem, porque Deus não é irresponsável. Jamais Deus tiraria um rei sem o seu substituto. Deus diz: põe a tua casa em ordem, em outras palavras, prepara alguém para substituí-lo em uma empreitada de suma importância, que seria um rei para Israel. Prepara a tua casa, prepara o teu reino, arruma um substituto, porque dessa doença morrerás. Mas eu já falei outras vezes e vou repetir: Deus pode dar alguma coisa, permitir, ou melhor, alguma coisa ruim para o homem? A resposta é: pode. Deus pode, de acordo com o que você pede, se é segundo o seu coração e não o coração de Deus, Ele vai conceder-lhes, as consequências serão suas. Pela infinita graça, misericórdia e pela onisciência, Deus sabe do passado, presente e futuro. Nada acontece diante dele que ele não saiba. E Deus sabia do mal que o filho do rei, que nasceria dali para frente, causaria a Israel. Portanto, Deus diz: prepara a tua casa, prepara o substituto. Mas como ele se humilhou, como ele era realmente temente a Deus, Deus deu-lhes mais 15 anos. E foi esses 15 anos mal para Israel. Porque com 12 anos, após 12 anos, no segundo ano melhor, nasceu um filho. Com 3 anos depois, nasceu um filho. E assumiu o reino de Israel aos 12 anos de idade. O rei Manassés assume o trono aos 12 anos. Quando o pai morre aos 15, ele estava com 12 anos e ele assume o trono. E foi o pior rei que já teve naquela nação. Era isso que Deus queria poupá-lo. Deus não queria ver um pai sacrificando seus filhos aos demônios. E aquele filho de Manassés, que nasceu a partir do terceiro ano do reinado, do tempo que Deus deu, desde os 15, sacrificou o seu próprio filho aos demônios. E era isso que Deus queria poupá-lo. Então foi uma tragédia para Israel. Foi uma tragédia para Israel.
uma coisa que Deus teve misericórdia dele foi que no final da vida dele ele se arrepende e Deus o restitui o reino, mas o mal causado era extraordinário. Portanto, eu sempre digo, quando for orarem por alguém para que Jesus cure, nunca ore que Jesus simplesmente cure, mas que Jesus faça segundo a sua vontade e se for para a sua glória. No caso do rei, Deus não queria dar, Deus saberia o mal que ele ia causar para Israel. Mas a insistência dele, ele insistiu, ele chorou, ele reclamou, ele mostrou a Deus que foi fiel, que realmente fora. E Deus deu 15 anos, por apenas 15 anos de vida, que passou muito rápido. Mas que desses 15 anos deixou um rastro de destruição em Israel, que até hoje é lembrado. Então Deus sempre sabe o que faz. Quando Deus determina, se Deus recolhe uma flor do seu jardim, Ele sabe por que está recolhendo aquela flor. Não adianta insistir, Deus sabe o que faz. Então os 15 anos de Ezequias, do rei Ezequias, foi um mal terrível para Israel, as consequências dos 15 anos. E voltando atrás ao primeiro trecho, não mais ensine que quando Deus se referia, você que ensina que a família do rei Ezequias estava desordenada, os filhos do rei Ezequias estavam desordenados, faça um nado raso nas escrituras e descobrirás que o rei não tinha filho. O primeiro filho dele nasce, o único filho dele nasce no terceiro ano daqueles 15 que acrescentaram a sua vida, que foi o rei Manassés. Então Deus diz, coloque a sua casa em ordem, ponha a sua casa em ordem, arrume um substituto para ti. Pense nisso, não confronte Deus, por mais dura que sejam as decisões do Senhor, tenha certeza que é a melhor para nós. Pense nisso.